Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, e horário que você está ouvindo Ratazanacast no ar. Eu sou Gui dos Anjos, hoje gravando solo e vou falar hoje sobre uma das minhas paixões desde criança, que tem uma história interessante da minha vida, mas que vocês vão saber ao longo desse podcast. Antes de eu começar a falar sobre o assunto propriamente dito, eu tenho que avisar vocês, senão eu esqueço, de que aqui na descrição, se você está vendo e ouvindo pelo YouTube, né? Aqui na descrição tem um link para você poder só ouvir pelo Anchor. E se você tá vendo isso aqui pelo Anchor, você pode, poxa, passar no Falta uns canal aqui no YouTube, dar uma visualização e dar um like, porque não? Não é? Venha para cá e me ajude, né? Me ajude a divulgar o meu canal se você gosta do que eu faço. Se você gosta do meu jeito de falar também aí, eu acho bacana, tal, pô. Mas vamos lá então, pro assunto propriamente dito. Dinosaur. Dinossauros, né? Sempre que eu falo dinossauros, assim, de alto e bom tom sonoro, me lembra, sei lá, algum tipo de documentário americano, falando com aquele sotaque estranho, porque se deve muito à dublagem, mas o próprio narrador americano também é bem estranho, até para quem escuta em inglês mesmo. Não que eu seja alguém que escute, que saiba muito bem inglês, mas eu sei que para as próprias pronúncias americanas mesmo, por exemplo, é bem estranho. Não falamos americanos aqui, inclusive, estadunidenses. Estadunidenses. Não vamos deixar escapar isso aqui. Americano, se bem que América vem de Américo Vespúcio, então nenhum nativo se considerava americano. Mas tudo bem, vamos cortar isso tudo, vai, vamos partir direto pro assunto. É, acho que eu lembro disso muito porque geralmente é algo que faz parte da infância da maioria das crianças no geral, principalmente dos meninos no âmbito mais geral, mas eu imagino que para as meninas também, né? Aí, então falando mais aqui de Brasil mesmo, né? Não indo para outros países, até porque eu não vou poder dizer sobre outros países, eu vou falar sobre Brasil mesmo e sobre um recorte populacional também da maioria da população, né, que tá ali numa faixa, acho que classe D, né, mais ou menos ali. Eu acho que a maioria da criançada tem contato sim com dinossauros e muitos ficam apaixonados, sabe, nessa época. Eu não sei se a molecada de hoje ainda fica apaixonada por dinossauros, sabe? Que queira ou não, é uma coisa muito midiática também. Devido principalmente ao filme Jurassic Park, então toda aquela garotada da década de 90, final da década de 80 para 90, até o pessoal aí de 2000 e poucos, assim, tem sim grandes influências do filme, né? Jurassic Park, que foi gravado mais ou menos, acho que era em 91. Eu não lembro. Quando foi gravado Jurassic Park? Não, isso eu vou ter que pesquisar. Voltamos então. Tá vendo? Nossa, você nem viu o corte, foi tão rápido que você nem sentiu. Mas o primeiro filme de Jurassic Park é de 1993, então sim, é da garotada ali, comecinho, né, da década de 90. Mas, no meu caso, a minha interação com dinossauros não vem do filme Jurassic Park, sabe? Diretamente, pelo menos. Eu vi Jurassic Park quando era criança, vi, sabe? Vi nos torrent duvidoso da vida, eu acho. Ou Sessão da Tarde, eu acho que passava Sessão da Tarde também. Quando eu era criancinha, né? Então, nos DVDs, os famosos DVDs de bancas, né? Todo mundo que é brasileiro conhece essa instituição dos anos 2000, né? E então eu vi, sim, eu tive acesso a tal, mas não foi algo que me encantou tanto. O filme é muito bom, inclusive até para a época dos anos 2000. Mas sempre tem, dinossauros sempre são citados no imaginário, seja como referências a alguns tipos de trocadilhos, tipo, isso é da época dos dinossauros. Ah, era tão grande quanto um dinossauro. Ah, seu estúpido, você parece um dinossauro. Sabe? Coisas nesse sentido, assim, eu acho que isso é bem referenciado hoje em dia, né? Não tanto quanto era quando eu era criança, inclusive, mas ainda é bastante referenciado. Mas fato é que, mais ou menos ali pelos anos 2010, 2011,
né? Que eu não era tão novo, diga-se de passagem, eu não era tão novo, eu já tinha também por volta dos meus 10 anos de idade, entregando a minha idade. Mas acho que eu já falei da minha idade, acho que em outro canto, né? Não especifiquei exatamente, mas acho que eu já dei a entender quantos anos eu tenho mais ou menos. Mas voltando ao assunto, eu ganhei nessa época duas coisas muito legais. A primeira foi uma coleção de livros, de revistas, melhor dizendo, pequenos álbuns, revistinhas, né? Sobre dinossauros. O nome dessas revistinhas é Conhecendo os Dinossauros. Perdão. Que inclusive tem um CD, né? Tinha um CD. Inclusive, essas revistinhas de Conhecendo os Dinossauros, eu tenho elas até hoje. Elas estão bem guardadas. Elas estão algumas rabiscadas, elas estão empoeiradas, elas estão desgastadas, mas elas estão presentes. O CD eu perdi, que tinha uma música muito legal e o CD me dói muito, porque eu cantava aquela música, né, do faz muito tempo que os dinossauros não vivem mais. Talvez se vocês pesquisarem vocês encontram. E é uma música muito linda pra época, inclusive, né? E eu via essa música num DVD, então eu colocava o CD no DVD e tal, e via no aparelho reprodutor de imagens e sons de DVD. É estranho, né? Porque a gente chama. Ah, não, a gente tem o CD e a gente chama o DVD, que é o leitor do CD, né? É. Nossa, é que CD, mano, já é um negócio assim que já faz um certo tempo. Mas como eu falei, foram duas coisas. Foi essa revistinha primeiro e depois foi um livro, uma enciclopédia maior sobre dinossauros chamado Descobertas Fantásticas Dinossauros. Esse sim, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Esse sim, eu acho que matou mais minha curiosidade, porque a revistinha era meio superficial, mas apesar que o CD era muito bom, que tudo que tinha as revistinhas tinha no CD também, né? E tinha uma narração também no fundo. Então, ficava bem legal porque eles ficavam mexendo um pouquinho, ainda que os bichos eram tudo travadaço, mas eles mexiam um pouco os bichos assim. Eu lembro disso. E fazia alguns efeitos interessantes até, eu gostava bastante e os desenhos deles eram legal. Mas nessa enciclopédia os bichos eram mais realistas, porque nas revistinhas era um pouco cartunesco, e nas enciclopédias eles eram mais realistas. Então, nas não, né? Na enciclopédia ele era mais realista, nas revistinhas ele era meio cartunesco. Então isso dava um outro tom pro bicho, sabe? E tá certo que assim, naquela época, aí, essas revistinhas e essa enciclopédia, elas são meio datadas, meio antigas. Então, por exemplo, para elas, o maior dinossauro que já existiu ainda é o Brachiosauro, né? Eles não consideram o Argentinossauro, muito menos o Patagotitan, né? Que hoje a gente tem total certeza, né? De que, pelo menos assim, até agora, até o momento, o maior que tem é o Patagotitan. Mas claramente eles mencionam os clássicos, né? Triceratops, Estegossauro, o Rex. Não tinha muita coisa de comentar como hoje tem, por exemplo, do Gigantossauro, do Carcharodontosauro, do Espinossauro, ou então o Teresinossauro, que ganhou muito destaque aí recentemente também na mídia e nos estudos em geral. Mas tudo bem. Foi algo que eu gostei muito de estudar na época, que eu entendi pouco, eu vou dizer pra vocês, entendi muito pouco, tipo, eu ia meio que passando por cima e lendo e não entendendo muito, mas achando bem fantástico. Como mais ou menos a maioria das crianças iam lendo, não entendendo quase nada, mas tinha as figurinhas que a gente achava mó legal. Aí você via aquele triceratops gigante, maior que um elefante, o estegossauro a mesma coisa, o estegossauro é mais ou menos o tamanho do elefante, né? Mais ou menos o tamanho do elefante, uma cabecinha comendo folha, samambaia, e, e, e os outros. Muitas vezes tinha também alguns répteis marinhos, como elasmossauro, ou pterossauros mesmo, né? Que são grupos que não são dinossauros, por mais que os pterossauros sejam, assim, quase irmãos dos dinossauros, assim, porque são parentes muito próximos, mas eles não são dinossauros. E isso tudo era muito fantástico, sabe? Isso tudo era muito legal, muito fantástico. Eu era quase pré-adolescente já e achava muito da hora, era muito curioso. But, isso passou, né? Essa fase passou pra mim e o tempo passou e eu fui esquecendo isso, sabe? E era uma coisa que eu gostava bastante, mas eu fui esquecendo, achando tão legal, tal, e pá, e enfim. Tempo se passou desde esses anos 2011, mais ou menos, 2012. Eu falei 2010 até, mais ou menos por aí. Eu não vou saber exatamente quando eu ganhei, mas foi alguma coisa entre 2010 e 2012. Depois, depois eu digo muitos anos, depois até recentemente, na verdade.
até recentemente. Uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado aqui antes, neste canal, é que eu sou um grande admirador de Doutor Pirula. E eu talvez possa até falar mais sobre o Pirula mais pra frente, mas só pra vocês terem uma noção, vamos dizer que eu acompanho o Pirula mais ou menos desde 2014, assim. Então faz muito tempo. Muito tempo. Assim, claro, não acompanhava assiduamente. Ficava, nossa, quando é que ele vai lançar um vídeo novo? Mas assim, vira e mexe voltava lá, sabe? Tava sempre voltando. E isso é fato, tava sempre voltando no Pirula. De uma maneira ou de outra, sabe? E eu não lembro, eu acho que é 2014, mas pode até ser 2013, viu? Talvez. Ah, 2012 acho que não, mas 2013 pode ser já. Que eu já acompanhava o Pirula. E o Pirula é especializado em paleontologia, né? Em estudar animais que já estão extintos. Olha que legal. E uma das coisas que ele sempre comentou muito durante os vídeos dele foi sobre a sua área de especialização, que é paleontologia. Por mais que ele tenha estudado muito crocodilos, até onde eu sei, porque é uma das coisas mais fáceis de achar no Brasil, ele sim fazia vídeos sobre dinossauros também, né? Mas até aí você fala, tá, beleza, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra, embora elas estejam ligadas, mas elas estão diretamente ligadas. Pois bem, meus caros ouvintes, em 2021, para quem acompanha o Pirula, sabe que ele lançou a tão esperada, quer dizer, a gente queria ver, mas não sabia que ele ia fazer daquele jeito. Pelo menos assim, não o grande público. Quem acompanhava ele mais de perto sabia já que ele provavelmente já tinha noticiado. Imagino eu. Também não vou botar a mão no fogo porque pode ser que não. Mas ele lança então a série dos dinossauros, assim, de repente, assim, do nada que me pegou de surpresa. Eu falei, caraca, mano, ele lançou uma. Assim, a princípio, eu olhei assim e falei, ah, legal, série de dinossauros. Aí eu cliquei pra ver, né? Como, enfim, via e vejo, né, esporadicamente, aí alguns vídeos de pirula. Mas, meu, me pegou de um jeito, assim, absurdo, assim, sério, de verdade, assim. E, na verdade tem um ponto anterior a isso, se não me falhe a memória. Tá, eu não vou saber se tem um ponto anterior a isso, na real. Ah, não, não. Sim, esse é o primeiro. Eu começo a ver a série do Pirula, sobre tudo sobre dinossauros, que são, se eu não me engano, 14 ou 15 episódios lá, tals. Episódio pra caramba, né? E eu vou assistindo e me maravilhando e achando fantástico. E a narração do Pirula é esplêndida. O Pirula gravando vídeo já é uma coisa esplêndida, mas aquela narração é mais esplêndida ainda, é muito interessante, é de fazer os olhos brilharem e os ouvidos assim entrarem em poesia, porque realmente assim eu fiquei maravilhado de novo e já adulto, né? Quer dizer, já estamos falando de mim adulto, quer dizer, eu já não sou mais nem uma mera criança ou pré-adolescente, nem adolescente, eu sou adulto já nesse período. E ficar maravilhado com isso foi algo bem surpreendente e me pegou de um jeito que eu não estava esperando. Inclusive falando de um período já pandêmico, né? Já pandêmico, bem complicado, bem tenso, bem difícil já, porque a pandemia, enfim, foi complicado para mim também, assim como para todo mundo, tanto no Brasil quanto fora, inclusive, alguns menos, outros mais. Mas, enfim, só quem lidou melhor ainda com a pandemia foram os próprios países asiáticos, mas não vamos entrar nesse tema agora porque não é o foco. Pois bem, e aí então ressurge a minha paixão por dinossauros, né, que estava há muito adormecida. Ó, ó, da hora, né? Vai falar que não ficou uma boa, uma boa, uma boa frase assim de efeito, né? Vai. Ficou, pô, ficou da hora. Mas aí, logo em seguida, na verdade, antes até de terminar a série dos dinossauros do Pirula, que ela demora alguns meses, né? Ele começa em, acho que, agosto ou outubro, finalzinho de 2021, e vai terminar em julho de 2022. Ou seja, é quase um ano, não é? Aí soltando os vídeos sobre os dinossauros. E então, inclusive que a pandemia impediu o Pirula de terminar o trabalho dele, que era de mostrar todos os dinossauros, os fósseis bonitinhos nos museus, né? O que é uma lástima, né? Quando o cara vai fazer o negócio.
Quando ele vai viajar pra mostrar os fósseis, ele não pode, porque estoura maior pandemia do século XXI até agora. Espero que continue sendo, né? Porque eu não quero passar por outra pandemia na minha vida, mas enfim. Ele teve que voltar meio que correndo, né? Isso é engraçado. Mas, ainda antes de terminar, mais ou menos eu acho que ali no comecinho de 22, a gente pode dizer que nós estamos falando mais ou menos aí de abril, eu acho, por aí. Março, abril. Um amigo meu chega em mim e fala: Pog dos Anjos, bora jogar Ark. Eu falo: O que é Ark? Aí ele vem e me fala: É um jogo de dinossauro. Logo de início, então, eu abro, faço uma pesquisa rasa do game pra ver o que se trata. E eu vejo basicamente um fuzil e um dinossauro e eu falo: Putz grila, meu. É um jogo de caçar dinossauro com escopeta. Que tristeza. E aí ele falou: Não, não, pô, vamos, é legal, é bacana. Você precisa jogar, você precisa ver, vamos jogar juntos, etc e tal. Falei: Ah, tá bom, vai. Eu gosto de dinossauros até, mas muito descrente, meu, sério. Tipo, muito descrente. Aí beleza, aí eu entro no game. O game é muito bizarro. Tem um monte de bicho. Eu tô jogado numa praia. E eu acho que assim, poucas vezes na minha vida eu senti essa sensação de entrar e não saber nada do game, assim. Nada de nada. É bem estranho até. E beleza, fui jogado lá, tals. Aí. Ok, fui jogando. Aí eu comecei a jogar solo depois. Aí eu comecei a ver como funcionava o jogo. E fui me encantando pelo jogo também, né? Eu tava nesse momento de reacender a paixão sobre Dinos. E aí começa, venho a jogar Ark. Na sequência já, assim, uma coisa acontecendo atrás da outra. E eu falo: Caraca, meu, que impressionante. Poxa, que demais, que incrível, que fantástico. Que de fato, Ark é um jogo muito impressionante. Sabe, não dá pra dizer que Ark não é um jogo muito impressionante. Eu adoro jogos de sobrevivência e jogos de sobrevivência com dinossauros me parece algo muito bom. E aí eu começo a jogar, começo a me apaixonar pelo jogo, vou jogando até que, vou jogando. Tempo vai passando, tempo vai correndo e aquilo é algo incrível pra mim. Aí, o que acontece? Aí chega mais ou menos. Aí chega 23, né? 2023. Agora estamos falando já de uma época mais recente. Um ano depois, praticamente, de quando eu comecei a jogar Ark. Procuro mais assuntos sobre dinossauros. Eu revejo os filmes de Jurassic Park e Jurassic World, que eu já comentei sobre isso também. Que bom mesmo é só o primeiro Jurassic Park. O terceiro Jurassic Park é legalzinho. E os outros Jurassic World são bem ruins. E sei lá. Ah, o Reino Ameaçado, que eu acho que é o Jurassic World 2, não é? O nome é o Reino Ameaçado? Eu acho que é assim. Mas eu posso estar enganado, já faz tempo que eu não vejo sobre isso. Do Jurassic World, só o último é melhorzinho, que é o Domínio. Que inclusive eu vi no cinema, hein? Inclusive eu vi no cinema. O CGI tava ótimo, o roteiro tava uma merda. O CGI tava lindo, o roteiro tava horroroso, meu. Tava péssimo o roteiro. Eu conto um pouco, eu conto um pouco, não, eu conto muito sobre isso num podcast. Meu, que inclusive eu vou falar agora, daqui a pouco. Porque assim, depois essas catástrofes, de ver essas catástrofes, porque na minha opinião são filmes em geral muito ruins, com exceção do primeiro Jurassic Park. Eu fiquei meio desencantado porque não tinha muito conteúdo bom sobre isso, assim. Eu queria ver mais conteúdo sobre isso e não tinha muito conteúdo bom. Eis que eu encontro Acampamento Jurássico, uma série fabulosa. Meu, assim, sabe, não tenho o que dizer de Acampamento Jurássico. É incrível, do começo ao fim. Parece que vai ser bobo, parece que vai ser ruim, parece não entregar nada, muda muito nas últimas temporadas e consegue entregar muito, assim, sabe? Consegue ser, meu,
fantástico, consegue ser incrível, consegue surpreender até nos últimos momentos, consegue surpreender no meio, consegue surpreender. Eu comento sobre isso, como eu falei, no podcast que eu fiz, né, sobre acampamento jurássico. Se não me engano, é Jurassic World Acampamento Jurássico, o nome completo. Eu não tô lembrando de nada hoje, né? Vocês estão vendo. Eu tô fazendo assim, meio que na sequência. Anotei algumas coisas, mas tô fazendo na sequência, assim, porque. Enfim. Mas é fantástico a série. Assim, de verdade. Mesmo. Aquela, assim. Por mais que aquela tenha animações assim, medianas para medíocres, não são animações muito boas. E é assim, tá? Não dá pra dizer que Acampamento Jurássico tem animações incríveis, espetaculares, porque não tem. Não tem. Mas aí que tá, tem um roteiro lindo, um roteiro excelente. E é algo que você pensa que vai ser bobinho pra criança, sabe? Assim, tipo, bestinha. No sentido assim, não, vai, não tô fazendo juízo se é bom ou ruim. Tô falando que o público-alvo, né? Uma coisa meio, sei lá, Dora Aventureira, sabe? Que a menos que você seja uma criancinha, não faz muito sentido você assistir. Porque não, sabe? Porque não? Mas é lindo, porque tu vê que beleza, é porque eu tenho um lado meio emocionado meu também, né? Então, por mais que seja adulto, eu ainda tenho um lado meio mais emocionado. Eu imagino que se você seja um adulto, assim, um pouco mais sério, você não vai curtir tanto. Mas é muito bom. Mas é muito bom, de verdade. Se você se deixar levar pela história e pela evolução dos. Bom, naquele podcast eu já falei, pela evolução dos personagens é muito bacana. E, e aí eu fiz o podcast sobre, que ele saiu em março, né, desse ano. Então aí meio que sela esse período de dinos meu, não é assim, esse ressurgimento ele é meio que selado ali, porque foi resfriando um pouco assim essa paixão. Eu gosto muito de dinos ainda acho impressionante, sabe? Mas aí vai meio que resfriando um pouco conforme vai passando o tempo. Naquele podcast mesmo eu falei um pouco sobre o grupo de dinossauros, apesar que eu não citei muito, sei lá, os bichos que eu acho mais impressionante, mas basicamente assim, eu não sou fã dos carnívoros, assim, já digo logo de passagem. Não sou ultra fã do T-Rex, ele é muito impressionante, com certeza. Mas não sou ultra fã do T-Rex, ou do Giga, ou do Espino. Eles são legais, eles são bonitos, eles são bacanas. A minha preferência mesmo são os saurópodes. Ponto. Sempre foi, sim. Não, sempre seria exagero que eu estaria falando Não, mas eu acho que desde criança eu gostava muito de ver o Brachiosauro, é verdade. Eu gostava muito de ver o Brachiosauro, só que não tinha uma predileção tão forte quanto que eu tenho hoje pelo Saurópodes. Eu acho um grupo fantástico, magnífico, incrível e enigmático também. Muito da hora. Porque as pessoas conhecem muito pouco, né? As pessoas, sei lá, conhecem no máximo um Brachiosauro e um Diplodocus, no máximo um Argentinossauro, porque são os maiores, assim, né? E só. Mas tem uma gama de bichos gigantesca dentro dessa área, muito diversificado, muito diferentes, alguns bem bizarros e são incríveis também. Mas eu gosto dos outros grupos, claramente falando, né? Daqueles cabeçudos em geral, né? Que são tanto os que têm chifre quanto os paxéfalos, né? Também, que são os marginocefálias, se eu não me engano. É o nome desse grande grupo aí dos dois. São bem legais. Poxa, vai, não dá pra dizer que um paquicefalossauro não é legal, sabe? E ele é grandão, né? Ele é grandão. Tipo, a gente tá acostumado a paquicefalossauro ter uma imagem dele muito por causa de Jurassic Park 2. Pera, eu acho que o 2 é o Reino Ameaçado, não é? Putz, se o 2 for o Reino Ameaçado, então o Jurassic World 2 tem outro nome. Tá, eu tô esquecendo os nomes já, vocês estão vendo, já não tá tão bom isso aqui. Não. Mas eu vou falando 2 e 3 que eu acho melhor, que aí não tem como errar, né? Que aí cronologicamente não tem como errar. Mas Jurassic Park 2 tem os, os paquicéfalos pequenininhos, né? Correndo assim. Eu não sei se eles são paquicéfalos, se são outro grupo, ou são outra espécie desse grupo, na verdade, né? Mas os paquicéfalos mesmo seriam bem grandões, eles seriam da nossa altura, assim, mais ou menos. Teria, mais de 1,5 m de altura, o que é bem impressionante por aquele bicho que a gente acha que é, sei lá, do tamanho de um cabrito monteso, sabe? O tamanho de uma cabra. Não, ele é bem maior que uma cabra.
E os outros grupos, né, os ornitísticos em geral, são todos incríveis, né? Os ornitópodes são todos incríveis, tanto aqueles com crista quanto sem crista. Ah, qualquer outro grupo mesmo? Ah, sim, tem os também os anquilo e os estego. E tinha mais um desse grupo também, não tinha? De anquilo, estego? É, não, era mais isso mesmo, né? É, era mais isso mesmo. Mas são muito incríveis também. Todos os ornitísticos. Como eu falei, eu não sou muito fã dos terápodes em geral. Terópodes, desculpa. Dos terópodes em geral, dos carnívoros. Mas eu não vou negar que assim, aquela família ali do Gallimimus, né? Os ornitomimossauros ali, são bem legais. Não dá pra dizer que não, né? E os teresinos também são bem legais, não dá pra dizer que não. Pô, sabe, não dá pra dizer que não. É muito da hora. Os abelissauros são legais também, né? Aqueles bracinhos. Aqueles bracinhos curtinhos, quase dedinhos assim, é. É bem legal. Tem um grupo também que é. Ai, como que é o nome deles? É aqueles que tinham aqui na América do Sul, se eu não me engano. Era Mani Raptora. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora, mas eles tinham. Eles eram grandes predadores e tinham brações, assim, grandões. Tipo, um negócio assustador. Eu acho aquilo muito mais assustador que o Rex em geral, porque eles são grandões e tem uns braços gigantes, mano. Você fala, caraca, velho, que medo. O Tiranossauro parece idiota com aqueles bracinhos, esse bicho não. Tá estando um filme de terror, sabe? Bem estranho, assim. Você fala, caraca, mano. Nossa. É, claro, tem os clássicos grandões carnívoros também, que também são bacanas de serem estudados, mas como eu falei, foco sempre nos saurópodes. Os ornitísticos são muito bacanas e os terópodes também são legais. E fechando aí, é isso. E pterossauros não são dinossauros. Nunca se esqueça disso. Répteis marinhos, como mosassauros, também não são dinossauros, o que não quer dizer que eles não sejam legais, eles são muito bacanas, mas eles não são dinossauros. E o foco desse podcast de hoje é sobre dinossauros. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ele foi um pouco mais curto, não é? Pelo menos assim, em relação a outros podcasts meus que foram gigantescos. Mas ele foi muito emocionado, vai. Foi um pouquinho da minha historinha, foi de coração. Eu vou ficando por aqui, como eu falei, espero que vocês tenham gostado e tchau.